Outro tema importante aqui é o assunto que diz respeito aos planos de paz de Donald Trump. Então há muita discussão de que Donald Trump tem plano de paz. Agora, são 3 os planos de paz de Donald Trump, que envolve as figuras de J.D. Vance, Keith Kellogg e também o Richard Grenell. Vamos acompanhar quais que são os planos de paz e detalhá-los na sequência. Vamos observar quais que são os planos de paz que existem no entorno de Donald Trump. Então, Donald Trump, conforme nós sabemos, foi eleito presidente dos Estados Unidos e o seu plano de paz está associado a 3 figuras que compõem, em boa medida, o governo de Donald Trump que está sendo formado no atual cenário. Nós vemos aí a figura de Donald Trump e ao lado dele o Keith Kellogg, que é um plano de paz que nós tratamos aqui, inclusive, já, mas este é um dos planos de paz importantes aí que se discute a respeito do que o Donald Trump irá fazer. No plano de paz de Keith Kellogg, nós teríamos o congelamento da linha de guerra. Então, toda a região onde a guerra ocorre hoje, teríamos um congelamento. Da seguinte maneira, forçaria uma paz através de força militar e negociações, conforme nós sabemos. Então nós teríamos os Estados Unidos fornecendo muitas armas para a Ucrânia de maneira bastante incisiva, e estas armas fornecidas para a Ucrânia fariam com que a Rússia tivesse necessariamente que buscar um caminho para a paz. Esse é um ponto, né? Agora, se não é a Rússia não quiser o caminho da negociação, nós teremos mais apoio militar ainda para a Ucrânia, de modo que, em última instância, nós teríamos à disposição da Ucrânia todo o aparato militar norte-americano contra a Rússia, tudo bem? E na concepção dos Estados Unidos, a concepção de paz pela força, isto levaria a Rússia a sentar à mesa de negociações, tudo bem? Então é um acordo de paz que se daria através da força militar. Haveria o congelamento de guerra. Esses territórios ficariam congelados, não é? Para serem discutidos no futuro através de uma questão diplomática, tudo bem? Não é entregar o território para a Rússia, mas congelar a guerra. Esta é a ideia. A Ucrânia fora da OTAN, pelo menos por 20 anos. Então, vejam só, para a concepção do Keith Kellogg, né? Nós temos a Ucrânia, que não faria parte da OTAN, pelo menos nos próximos 20 anos. Tudo bem? Então haveria o congelamento também nesse processo de adesão da Ucrânia à OTAN, certo? Essa é a grande questão. É importante porque um dos pontos da Rússia é justamente a Ucrânia não fazer parte da OTAN, conforme nós sabemos, enfim, tá? Ao mesmo tempo, a Ucrânia teria garantias de segurança, tudo bem? O Keith Kellogg foi indicado por Donald Trump para ser uma espécie de agente especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, para justamente lidar com essa questão da guerra. O outro plano de paz envolve o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. J.D. Vance, que enquanto político no Congresso americano, acabou vetando ali alguns aportes, alguns apoios do Joe Biden para a Ucrânia, tudo bem? Então, dentro dos Estados Unidos, conforme nós sabemos, existe parte ali da sociedade que é contrária ao apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia, tá? E J.D. Vance representa um pouco esta perspectiva, tudo bem? Então, um eventual plano de paz de J.D. Vance coloca a Ucrânia fora da OTAN e criaria na região do território ucraniano uma espécie de zona desmilitarizada. Embora este eventual plano de paz do J.D. Vance não está bem detalhado e as informações a respeito dele não chegam, ok? Ao público geral, a gente tenta achar nos documentos oficiais, enfim, declarações que tragam de maneira pormenorizada, ok, mais detalhada aí esse plano de paz, e não achamos, infelizmente, né? Mas de qualquer maneira a gente vê que tanto por parte de Keith Kellogg como de J.D. Vance, que são figuras fundamentais do governo Trump, ok, a Ucrânia não faria parte da OTAN. No caso do J.D. Vance, de maneira bastante assertiva, não será nem por 20 anos,
Se depender dele, no atual cenário, a Ucrânia não fará parte da OTAN, conforme a gente visualiza. E aí a ideia de criar uma zona desmilitarizada, mas vigiada, tal, pelos Estados Unidos na região da Ucrânia, enfim. Por fim, o outro acordo é o do Richard Grenell, ex-embaixador dos Estados Unidos, inclusive, na Europa, por parte, inclusive, do próprio governo Trump. Ele esteve presente na reunião que ocorreu entre Donald Trump e Zelensky. Nós vemos ao fundo, na fotografia, justamente a figura do Richard Grenell. E esta figura tem um plano de paz onde seria criado, dentro do território da Ucrânia, zonas autônomas. Ou seja, aquelas regiões onde a Rússia eventualmente conquistou militarmente, nós teríamos zonas autônomas que seriam autônomas em relação a Moscou e também autônomas em relação ao território de Kiev. Tudo bem? Esta a concepção, e por mais que o Richard Grenell não seja um dos principais nomes da política do governo Trump no atual cenário, vale destacar que ele estava presente na reunião entre Donald Trump e Zelensky, que ocorreu no momento ainda da corrida à Casa Branca, tudo bem? Quando o Zelensky viajou para os Estados Unidos, ele acabou se encontrando com Biden, Kamala Harris e também com Donald Trump. Então, a gente percebe claramente aqui que em nenhum desses planos existe o debate, que é o seguinte: a Ucrânia vai reanexar e reintegrar os territórios perdidos para a Rússia. Tudo bem? Mas o que nós percebemos claramente é que há uma preocupação para que a guerra não avance para além da Ucrânia, tá certo? E, portanto, nós teríamos zonas autônomas, ou, no caso, zona desmilitarizada, ou ainda, certo, o congelamento da linha de guerra. Tudo bem? Para que não houvesse o avanço da Rússia mais ainda no território. Quando nós observamos aqui no mapa, não é? Nós vemos claramente quais são os territórios. Vamos aqui destacá-los. Temos a região do Donbass, conforme sabemos, aumentando o mapa para vocês. Esta parte aqui do nosso vídeo chama o mundo no mapa, quando nós observamos a realidade geopolítica a partir da cartografia, a partir do mapa, enfim, veja só, né? Então nós temos aqui, ó, o mundo no mapa. Isso nos permite entender de maneira mais clara o que está acontecendo no mundo. Vejam só, Luhansk e Donetsk. A gente tem que a Rússia avançou pesado em Luhansk, e em Donetsk é onde a Rússia tem buscado avançar bastante aqui, ó, este Oblast, não é? A região de Zaporizhia e a região de Kherson. Então, estas regiões teriam aqui, ó, estes 1000 quilômetros de fronteira de guerra, além de Kharkiv, né, seriam congelados. Ou nós teríamos a autonomia dessas províncias ou dessas regiões, Zaporizhia, Kherson e também lá Donetsk e Luhansk, tá? Então, são propostas que isolam, querendo ou não, esses territórios de Kiev, tudo bem? Esse é um ponto, tá? Eu não acho que o Trump alguns até comentam assim nos nossos vídeos, xingando o Trump é Roussetti, enfim. Não acho isso, acho que a preocupação maior é congelar a guerra, tá certo? Para tentar discutir outras questões, ok? Outras questões através da questão diplomática, né? E não através da força militar, enfim. Tudo bem? Então, esta seria a região, não é? As regiões, no caso. Congelamento aqui da fronte de guerra, né? Para que não houvesse avanço russo ou nem contra-ofensiva ucraniana. Isso é um ponto. A autonomia por estas regiões aqui. Tudo bom? Então são duas concepções. E a outra, criar dentro da Ucrânia uma zona desmilitarizada, ou seja, fazer com que não haja uso da guerra para avanços territoriais e recuos nestas regiões. Ok? Vamos continuar acompanhando. E por fim, vamos continuar acompanhando os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e outros assuntos de geopolítica. Eu vou pedir a você que deixe o like, reitero a você isso, não é? Se inscreva no nosso canal e estendo mais uma vez o convite, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.